Lucas Lasmar, natural de Oliveira, é graduado em Administração de Empresas, iniciou sua carreira política como vereador em 2016. Lucas Lasmar foi o candidato mais votado em Oliveira, sua cidade natal. Após um mês de mandato na Câmara Municipal em janeiro de 2017, assumiu a Secretaria Municipal de Saúde de Oliveira, onde se destacou pela expansão dos serviços oferecidos pelo SUS do município. Defende a implantação de um tratamento mais humanizado na saúde e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Assumiu, em 2023, seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Recebo hoje, no Minas em Pauta, o deputado Lucas Lasmar, do Partido Rede. Seja bem-vindo, Lucas! Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui, é um prazer. Então, vamos começar o nosso programa Minas em Pauta? Vamos sim, é um prazer estar aqui. Lucas, para começar, quais são as principais diferenças e desafios que você enfrenta agora em um cenário mais amplo, já que você foi secretário de saúde lá em Oliveira? Como secretário municipal de saúde, a gente fica mais próximo, né, do cidadão, das políticas públicas que estão na ponta. Agora, no Estado, a gente fica ali mais no momento de planejamento, de apoio com as emendas parlamentares. As minhas emendas são 90% destinadas na área da saúde. Estou reformando vários prontos atendimentos municipais, que é uma porta de entrada, que é um dos grandes gargalos que os secretários municipais de saúde têm e a população. Então, a gente quer realmente estruturar esses pontos de apoio e também os hospitais, que são a retaguarda, né, do trabalho da saúde. Lucas, agora um assunto que está em destaque em Minas Gerais é a questão da dengue, né? Como a falta de investimento do governo estadual compromete a prevenção e o tratamento das arboviroses? Podemos atribuir o aumento de casos a essa deficiência de recursos? Com certeza. A gente fez uma audiência pública na Assembleia na última semana, onde a gente mostrou a falta de investimentos que o governo do estado tem feito para os municípios. Os 853 municípios estão realmente deficitários dos seus equipamentos, como carros de fumacê, aquelas bombas costais para aplicação, né, do fumacê, falta realmente de um plano de contingência que realmente é seguido. Isso é responsabilidade da Superintendência Regional de Saúde. E a gente vê que o Estado não está fazendo o trabalho preventivo. Então, ele tem se mostrado que manda o dinheiro quando os sinais já estão graves. E a gente vê a omissão do próprio governo nesse final de ano, que deveria ter apoiado os municípios, porque já estava numa escalada muito grande do número de casos de Covid. E a gente está vivendo agora 3 anos de sequência, né, de números muito graves de Covid-19. Né? Essa epidemia veio para realmente mostrar que, se o Estado não investir nos municípios, não trabalhar com os planos de contingência, se não aplicar multas para os municípios, para que ele realmente siga na prevenção, porque o governo federal já faz sua parte, que é o financiamento dos agentes de endemias, com o pagamento dos seus salários, até incentivos para compra de equipamentos básicos, né, de EPI, mas a gente vê que realmente o Estado não tem se destacado no investimento nessa parte. E o problema é que isso acarreta em todo o cenário de Minas. Muitas pessoas recebem atestados médicos, afasta da empresa, isso tem problemas econômicos no nosso estado. A gente vê o colapso que tem nos PSFs, que é a atenção básica, e principalmente nas urgências e emergências dos prontos atendimentos. Então, a gente precisa realmente que a prevenção seja sempre o pilar do combate à dengue, e não essa parte, vamos dizer, temporária de investimentos. Aí a gente viu o Estado falando, nós estamos investindo 63 milhões, mas o número ele é alto, mas dividido para todos os municípios, isso é um valor muito irrisório. Tem município que vai receber R$8.000, isso não compra nada, não faz nada. Então, a gente vê falta de insumos da própria superintendência em dar apoio aos municípios. Por exemplo, a região de Diamantina tem um carro fumacê para quase 11 municípios. Então, é realmente enxugar gelo. E correr atrás aonde está tendo os colapsos. Então, a gente vê o Estado com um orçamento que nunca existiu, muito alto, principalmente na Secretaria de Estado de Saúde, e a falta de direcionamento. Então, eles falam, não, mas o município está com dinheiro parado no Fundo Municipal de Saúde. Mas isso não é justificativa nenhuma, porque o dinheiro está muito carimbado. Às vezes você tem dinheiro para comprar exame, mas você não tem dinheiro para comprar remédio. Ele é muito amarrado. Então, a gente veio
para lutar que o Estado faça realmente de forma cíclica, né, trimestral ou quadrimestral, esse apoio aos municípios, quantas bombas costais precisam ter por agente de endemias, quantas das visitas os agentes estão sendo feitas. E a gente viu queixas dos próprios diretores de epidemiologia, a falta de comunicação dos sistemas. Não tem uma conexão de você poder pegar o dado para você compilar e fazer os indicadores. Então, realmente, a gente precisa desse apoio do Estado, porque sem dinheiro não tem política pública. Então, realmente, a gente está vivendo um colapso e isso acaba resbalando nos hospitais filantrópicos, que representam 70% do atendimento da saúde pública, né, do nosso Estado. Então, de toda a saúde, na verdade. E o que acontece? Quando há essas demandas em excesso, o gasto aumenta e o repasse não aumenta. Então, a gente solicitou lá envios de recursos para colocar mais médicos na porta de entrada dos prontos atendimentos, mais enfermeiros, e isso não está acontecendo. E sempre um discurso bonito. Estamos enviando 60 milhões, 70 milhões, mas isso não é nada dividido no bolo dos municípios. O estado de Minas Gerais é considerado o segundo pior estado no número de casos, né, de dengue, e tem um caso confirmado de dengue a cada minuto. Então, isso mostra que o Estado entrou em colapso. E os indicadores já mostravam isso. Então, houve realmente uma omissão do governo do Estado em relação a isso. Claro que os municípios têm que fazer sua parte, o cidadão tem, mas essa é o grande pilar de toda a distribuição, né, dos impostos entre município, Estado e União. Cada um tem sua responsabilidade. E o do Estado é vigiar e investir aonde está tendo problema, se está tendo estrutura e, claro, montar esse plano de contingência. Deputada, agora vamos falar sobre a PL 1702/2023, que se torna obrigatória a divulgação da lista de espera de pacientes que aguardam o procedimento do SUS, né? Qual que é a importância da divulgação da lista de espera para os pacientes? Hoje é uma caixa preta que ninguém consegue saber. Por exemplo, hoje se o secretário de Estado de Saúde, ele fala assim, eu quero saber qual que é a quantidade de casos de urologia que são parados nas secretarias municipais de saúde. Ele não tem. De cardiologia, de ortopedia, tanto de baixa, média e alta complexidade. Ele precisa mandar um e-mail para os secretários fazer essa alimentação para tentar identificar o número. Então, o que a gente quer é que existe um sistema que chama SUS Fácil eletivo, é onde os secretários cadastram os pedidos de cirurgias para os hospitais puxarem esse paciente de forma eletiva e tem a da urgência e emergência. Mas a gente quer que transforme esse sistema num banco de dados e que gere protocolo de filas, quando que essa pessoa pediu, para não ter o fura-fila, porque às vezes o fura-fila é o grande propulsor político de muitas pessoas. Então, a desorganização traz promoções para algumas pessoas. Então, a gente quer que essa fila seja pública, bem organizada e até mesmo para a gente saber se o Estado está investindo nas demandas corretas. Quais são as cirurgias que estão mais gerando óbitos no nosso Estado? Exemplo, a cada dia que passa o número de mamografias cai no nosso Estado e a gente vê que o número do câncer de mama ele aumenta. Então, o que significa? Falta de política pública, de entregar mamógrafos. Eles ainda não têm esse sentimento de que precisamos regionalizar os serviços de alta complexidade. A gente tem que começando a levar a mulher para andar 70, 80 quilômetros para fazer mamografia. Tem que ter a mamografia próximo, porque a mulher não vai deixar de ir no trabalho, deixar de levar a criança na escola, abandonar o lar para fazer um exame preventivo, que às vezes ela acha que não está sentindo nada. Ela faz o autoexame, não tem nada, então eu posso prorrogar. Então, a gente precisa ter mamógrafos nos pequenos municípios, ou até municípios vizinhos, façam como se fosse um pequeno consórcio. Mas não, eles preferem fazer só em grandes centros, e isso tem mostrado o caos na saúde pública, principalmente nos casos de cirurgias eletivas. Tem pessoas esperando um ano a um ano e meio para fazer uma cirurgia cardíaca. E a maioria morre. Então, se você tem a fila, você vai saber em tempo real qual é a política que se deve investir. O exemplo do câncer de mama. Não investe na prevenção com as mamografias e nós temos mostrado em várias audiências públicas na Comissão de Saúde
que muitas mulheres já diagnosticadas com câncer estão demorando mais de 60 a 70 dias para ter a primeira consulta já diagnosticada nos hospitais oncológicos. Mostramos ineficiência de hospitais oncológicos e mesmo assim o Estado não desabilita os hospitais por questões políticas, porque aquela terra é de um deputado, é isso, aquilo. Então, e quem espera é o povo e o povo está morrendo. Então, realmente, existe uma falta de planejamento para o secretário de saúde lá na ponta, que eu vivi como 5 anos. Não só na gestão da saúde pública, mas também no enfrentamento da pandemia. Então, é importante fortalecer quem está lá na ponta. O cidadão mora no município, é ali que a gente vê realmente o impacto da má gestão da política pública. Deputado, você propõe o transporte domiciliar para os pacientes do SUS atendidos longe de casa, em caso de urgência e emergência. Após receberem alta, ficam impossibilitados de retornar à sua cidade de origem. Por que a falta desse suporte pode ser prejudicial para a saúde pública? Então, o grande problema da saúde pública em relação à questão do transporte é quem é o responsável por transportar esse paciente. Um exemplo. Uma pessoa que acidentou em Oliveira, por lá ser alta complexidade de neurocirurgia, que estava passando a 381 e acidentou. O paciente já recebeu alta, mas precisa de uma ambulância com o médico para ir lá para Governador Valadares ou UNAI. É um transporte caro, mas não existe na lei estadual quem é responsável. O município de origem, onde o paciente está cadastrado com o cartão SUS, e aí fica um empurra-empurra. Quem é responsável? É o município, por exemplo, de Unai que tem que buscar ou é o município de Oliveira que tem que levar? Às vezes, estamos vendo ações judiciais que estão penalizando o hospital, obrigando ele a transportar o paciente. E aí vem outro aspecto. É ruim para o cidadão, é ruim para o hospital, por causa dos custos altos que tem de manter aquele paciente ali. Mas o mais importante, aquele paciente ele já está tratado, ele já poderia estar em casa, né, sendo cuidado pela atenção básica do seu município e está ocupando o leito de alguém que precisa de um atendimento de urgência e emergência. Então, em muitos casos, quem está lá esperando no pronto atendimento no SUS Fácil não consegue o atendimento de urgência e emergência nos hospitais de referência porque os leitos estão ocupados por pessoas que já poderiam ter saído do hospital. A Santa Casa de Belo Horizonte passa por um grande problema. A gente fez até um termo de cooperação junto com o Ministério Público para que o Ministério Público notifique o prefeito de origem e fale assim, olha, esse paciente já está aqui há mais de 180 dias e tivemos casos reais disso. Essa é de responsabilidade do senhor. É para o senhor vir cá buscar, fazer toda a estrutura em casa, domiciliar, com fornecimento de dietas, com fralda, oxigênio. Essa responsabilidade tem que ser do município de origem, para que a gente consiga realmente atender a urgência. Esses pacientes têm que ser transportados com responsabilidade, carinho e nunca com desassistência. Então, a gente fica com o sentimento de que eles estão esquecidos para ver quem vai resolver primeiro. Mas, enquanto isso, o paciente fica lá, familiar com dificuldade de transportar esse paciente. Então, a gente fez um projeto de lei para a gente ver as filas também das cirurgias eletivas, também de obrigar que o transporte é de origem e responsabilidade dos municípios de origem. Por exemplo, o paciente é de Unai, mora em Unai, é a Unai que tem que transportar esse paciente de volta para casa. Então, são várias gamas de legislações que a gente tem lutado, o exemplo da PEC 13. Eu escrevi junto com outro deputado, que é da Comissão de Saúde, para a gente poder mandar emenda parlamentar para os hospitais filantrópicos, Vilos e Asilas. São serviços que são continuados, que têm SEBAS, que são garantidos que atendem no mínimo 60% do SUS, para as pessoas que realmente precisam. E a legislação falava que em ano eleitoral não podia mandar emenda. Então, o que significa? Peraí, ano eleitoral eles não precisam de ajuda? Na verdade, precisam. Então, a gente aprovou essa lei, hoje já se tornou realidade. Esse ano nós já estamos indicando emendas para os hospitais. Então, é uma bandeira muito forte. Agora, nós temos que tirar os furas-filas do desenho, né, do nosso Estado. Para encerrar, deputado, qual o balanço que você faz no seu primeiro ano de mandato? O que foi feito, o que ainda você pretende fazer nos próximos anos? Sim, o principal de 2023 foi a aprovação de um projeto de lei que a gente valorizou os servidores do IMA, que tinham direito de uma gratificação que estava em lei há muitos anos, já aprovada no Estado de Minas Gerais, mas tinha um decreto que sobrepunha, cortava esse direito.
a gente conseguiu realmente resolver esse problema e os servidores de todo o IMA do Estado de Minas Gerais, são mais de 1.164 funcionários, estão recebendo a gratificação. Tem servidor que está recebendo R$ 1.200 por mês a mais. E a gente faz sempre a bandeira da valorização do servidor. É quem cuida da ponta, que serve a população. Principalmente o servidor do IMA, que não só fiscaliza o homem do campo, mas também cuida da saúde pública. Então, a gente conseguiu beneficiar esses mais de 1.000 servidores, um valor de quase R$ 9 milhões de reais ano no orçamento dessas famílias. Então, é um projeto de nossa autoria que veio para valorizar os servidores. Um outro ponto importante, eu fui o autor do ciclo de debate sobre o endividamento do Estado, fui deputado coordenador, onde a gente ouviu mais de 36 entidades para a gente achar um caminho da solução da dívida. Hoje a dívida chega em 170 bilhões de reais, já reconhecida pelo governador Zema, que antes não era reconhecida, e a gente veio com várias propostas e isso está encaminhando. Nós entregamos esse encaminhamento para o Tadeu Martins, que é o presidente da Assembleia, junto com o Rodrigo Pacheco, agora a gente vê o avanço. Esse é o principal tema do nosso Estado. Se isso não se resolver, nós podemos entrar em um colapso muito grande, porque fingir que nada está acontecendo seria uma omissão da Assembleia. Então, eu fico muito feliz de ter sido um desses autores, graças à autorização do Tadeu de permitir que esse ciclo de debate fosse atendido ao meu pedido. Então, a gente espera que realmente esse ano de 2024 seja a solução desse grande problema de Minas. O outro ponto que a gente quer realmente que seja valorizado é a questão do SUS Fácil, de urgência e emergência. Hoje existem médicos reguladores que estão trabalhando em home office no nosso estado. É aqueles que cuidam de todos os leitos dos hospitais. E com toda sinceridade, eu não acredito que alguns médicos não estão trabalhando em final de semana, às vezes estão em plantões, regulando vagas. Eles têm que estar presencialmente. Se o salário está ruim, o Estado tem que melhorar para conseguir achar esses profissionais. Porque nós já conseguimos várias vagas em outros hospitais e demorou horas, mais de 8 horas, para o regulador autorizar. E a vaga ficou vazia. Então, tem pessoas morrendo por causa disso. Um sistema altamente está desatualizado. E o que é pior, por exemplo, um paciente está no pronto atendimento de uma cidade do interior, onde ele conseguiu fazer um raio-x, ou uma tomografia, ou uma ressonância, em um hospital mais estruturado. Não se consegue colocar aquela imagem no sistema do SUS Fácil. Então, o médico regulador e o médico que vai receber o paciente, ele não consegue ver a imagem, ele só vê um escrito. Então, você vê que você gasta com o exame na origem e não pode aproveitá-lo. Então, isso é um desperdício do dinheiro público. Está na hora da Secretaria fazer a atualização do nosso sistema para poder salvar vidas. Por essas questões, a gente vê realmente que tem muita gente morrendo. Então, a nossa bandeira é saúde e buscar uma legislação melhor e, claro, salvar a vida. O meu slogan foi trabalhando pela vida e vamos continuar assim. Deputado Lucas, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Minas em Pauta. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Espero poder estar enviando todos os nossos trabalhos legislativos pelo bem do Estado. O nosso programa Minas em Pauta encerra por aqui e eu aguardo vocês em nosso próximo programa.